Quais são as obrigações acessórias de uma igreja? Quais são as obrigações legais que a igreja tem perante a fiscalização? Olá, eu sou Murilo Tasca, nós somos do canal especializado em igreja e hoje nós vamos falar sobre obrigações acessórias. Sim, igreja, ela goza de imunidade, ela não tem isenção, ela tem imunidade perante a Constituição Federal no seu artigo 150. Então, devido à imunidade dos impostos, porque devemos recapitular que os impostos fazem parte apenas dos 5 itens dos tributos e dos 5 itens dos tributos. Nós estamos falando ali de contribuição ao INSS, à Previdência Oficial, contribuição a outras entidades, empréstimos compulsórios, enfim, são 5 itens que os tributos eles se dividem e apenas a igreja goza de imunidade, que são os impostos. Taxas, por exemplo, a igreja não tem imunidade. Taxa da coleta de lixo, taxa de iluminação pública, isso tudo, igrejas não têm imunidade. 20% do patronal sobre a folha de pagamento, a igreja paga sobre esse valor. Ela tem isenção sobre os impostos. Indo nessa situação, tendo a imunidade dos impostos, mas ela não é desobrigada, ela não tem a imunidade de não declarar, de não ter a imunidade de não com relação às obrigações acessórias. Então, quais as obrigações acessórias que toda a igreja deve apresentar, tendo movimento, não tendo movimento, tendo funcionário registrado ou não tendo funcionário registrado? Fazendo um lembrete, todas as igrejas precisam registrar seus funcionários. O vínculo empregatício, perante a legislação atual, as igrejas têm a obrigação de registrar os seus funcionários, assim como qualquer outra entidade do segundo setor, comércio, indústria e serviço, assim como do terceiro setor, as organizações sem fins lucrativos. A igreja, ela tem a obrigação de registrar seus funcionários. Vamos lá, então. A primeira delas é a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Tendo a igreja movimento ou não, ela está obrigada a entregar a DCTF. GFIP, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social. Uau, é grande o nome, mas as igrejas também estão obrigadas a entregar essa obrigação acessória, sendo um pouco redundante, mas é verdade, ela precisa entregar, tendo movimento ou não tendo movimento, tendo funcionários ou não tendo funcionários na igreja, na instituição religiosa. Ele tem que entregar a GFIP. RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, é isso mesmo. Se a igreja, ela durante o ano calendário, ou seja, o ano anterior à entrega da declaração, ela teve funcionários registrados, ela é obrigada a entregar a RAIS. E se por acaso, no ano calendário, ou seja, no ano anterior à entrega da obrigação acessória, ela não teve funcionário registrado, ela não teve funcionários, ela mesmo assim precisa entregar a RAIS negativa. ECF, Escrituração Contábil Fiscal, que veio em 2016 substituir a tão famosa DIRPJ, Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, é isso mesmo. A ECF ela veio substituir e as igrejas não estão imunes de declarar a ECF, elas estão obrigadas a entregar a ECF anualmente, também do mesmo formato da RAIS, é uma vez por ano, sempre no mês de julho, e ali vai relatar tudo o que aconteceu no ano calendário, ou seja, no ano anterior, vai informar na ECF. A DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido. Todas as igrejas estão obrigadas a declarar a DIRF. E aqui eu faço um porém. Não é apenas em cima dos funcionários, mas em cima da prebenda pastoral, em cima de algumas retenções que pode, por engano, eu vou explicar isso, que alguma instituição financeira possa ter feito na igreja. Mas por que por engano, Murilo? Porque as igrejas gozam de imunidade do imposto. Então, elas não podem sofrer de nenhuma instituição financeira retenção, pagamento de imposto. Não pode. Então, se está acontecendo isso na sua instituição financeira, nós temos aqui abaixo um linkzinho onde a gente deixa um modelo para que você possa usar e lá na sua instituição financeira com os documentos que ali eles alencarem para que você possa apresentar e gozar dessa imunidade que é devida às igrejas.
Então a DIF, se por acaso houve a retenção, você vai ter que informar. O uso das maquininhas também de cartão de crédito, que hoje está muito, de uma forma muito fácil que as igrejas usam para que as pessoas possam estar ali adquirindo algum produto da igreja, ou ofertando ou doando, fazendo doações. Hoje em dia, as máquinas de cartão de crédito, elas são aliadas para as pessoas, porque facilita muito. Eu mesmo sou um que raramente ando com dinheiro na carteira. É sempre cartão ou através do telefone. Então, é um facilitador às pessoas para que elas possam estar contribuindo. Precisa ser relacionado também na DIF. Então, você tem aí os funcionários e a prebenda pastoral. ECD. Escrituração Contábil Digital. A ECD, ela nada mais é do que a substituição daquele livro de capa dura chamado diário. O diário ele se transformou agora em um documento eletrônico. Mesmo obrigado, você tem que entregar, mas se não tiver obrigado, você pode também entregar. Porque facilita. Ao invés de você ter que fazer aquele livro, mandar registrar, fazer todo aquele processo, aquela burocracia, você com a ECD, você já cumpriu ali o seu dever com relação ao diário. Mas a obrigação, ela tem uma especificação. Vou falar aqui para vocês, vem comigo. A obrigatoriedade da igreja entregar a ECD apenas quando os rendimentos, cuja soma seja igual ou superior a 4.800.000 reais. Então, se a igreja ultrapassou o valor de 4.800.000, ela está obrigada. Se não ultrapassou, ela pode entregar por livre e espontânea vontade, o que vai substituir aquele livro de capa preta, que, na minha opinião, vale muito a pena. Okay? EFD Contribuições, também existe uma regra. As igrejas, não são todas as igrejas obrigadas a entregar. Existe uma regra para que coloque a igreja com obrigação de entregar a EFD Contribuições. No caso, a soma mensal das contribuições, o valor seja superior a 10 mil reais. Se estiver nessa condição, você está obrigado a entregar a EFD Contribuições. Se não tiver, você está desobrigado. O E-Social. O E-Social não tem que se falar. Todas as igrejas estão obrigadas a entregar o E-Social. A parte dos funcionários, normal, o departamento pessoal ele já sabe qual o procedimento. E a parte da prebenda, menos o INSS, porque o pastor ele é equiparado a um contribuinte individual. Então, a responsabilidade do recolhimento do INSS é do pastor, não é da igreja. Então, se é do pastor, a igreja vai apenas relacionar no E-Social o valor da prebenda e o valor da retenção do imposto de renda, porque o imposto de renda, o pastor, na prebenda, ele segue a tabela do imposto de renda como qualquer contribuinte, apenas para fins previdenciários, que ele é equiparado a um contribuinte individual, apenas para isso. Por isso, não entra no E-Social as informações do INSS do pastor, no caso da prebenda. E assim nós terminamos essa parte de obrigações que todas as igrejas, elas não gozam de imunidade, elas não estão desobrigadas, elas precisam estar atentas para que não venham pagar multas, para que não tenham seu CNPJ cancelado ou para que não sejam intimadas por algum órgão e tenham que prestar algum esclarecimento. Muitas dessas obrigações, como eu coloquei aqui, mesmo a igreja sem movimento, ela tem obrigação de entregar. Mesmo sem funcionários, como a RAS, ela tem que entregar a RAS negativa. Então, muito cuidado, fique atento e procure sempre, você que é líder, você que é pastor, você que representa uma igreja, procure sempre uma contabilidade especializada em igrejas. Isso vai fazer a diferença na igreja e vai fazer a diferença no reino. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.